causar algum desânimo, porque nós vimos justamente que de 1517 para cá houve um progresso do mal, embora não um progresso contínuo, porque havia reações. Porém, de um modo geral, a humanidade foi descendo a ladeira da perdição. Isso é fato, porque basta comparar o passado com hoje, se vê uma diferença muito grande. E pior ainda, o progresso do mal parece como se fosse uma bola de neve, vai aumentando cada vez mais a velocidade. É como se começasse com 20 km por hora e hoje estaria a 200 km por hora. A velocidade aumenta da corrupção. Por quê? Porque as facilidades para a corrupção se tornam muito maiores. Inclusive por causa da técnica, do progresso dos aparelhos. É uma época que vocês vivem e que a pessoa se pode perder muito mais fácil com esses aparelhinhos. Era coisa que antes era muito difícil. Hoje é fácil. Ter uma televisão antigamente era coisa difícil. A Copa do Mundo de 74, aí meu pai assistiu o jogo na casa do meu tio, que tinha uma TV a cores. A de meu pai era preto e branco. Na hora que tem uma TV não é qualquer um que tinha não, mas a colorida era melhor ainda, claro. Então você tinha que ir na casa do outro para assistir, porque só era poucas TVs a cores que havia. Hoje, qualquer um, até um mendigo, tem um negocinho desse e tem tudo. TV, rádio, internet que não existia há anos atrás. Tudo. Agora, tudo de bom ele pode procurar, mas também tudo de mal. Então, se a virtude não preceder, aquilo ali vira a boca do inferno e entra dentro. E é o que está acontecendo. A grande maioria das pessoas. Então, o mal então se espalha com uma velocidade impressionante. Hoje em dia é realmente algo que impressiona como as pessoas se perdem. Porém, o fato é que uma coisa é certa, Deus é Deus. Deus não muda. E como eu expliquei um pouco antes, e insisto agora, Deus é o vencedor desse drama da história da humanidade. Ele já é o vencedor por antecipação. A questão não é se Deus vai ganhar ou se o demônio vai ganhar. Isso está resolvido. O demônio está no inferno. O que pode acontecer, justamente, e isso é realmente muito grave, é o drama, justamente, é que de que lado nós vamos terminar. Essa é a questão. Porque o lado vencedor é Jesus Cristo, a Santíssima Virgem, a Igreja, tudo isso. Mas eu vou terminar a vida do lado dele ou do lado contrário? Aí é que é o problema. Esse é o problema. Não é o problema quem vai vencer. O drama da humanidade não é como se fosse um placar de estádio. Almas para Deus, almas para o demônio. Então o demônio consegue 10, Deus consegue 1. O demônio consegue 20, Deus consegue 2. Então o demônio está ganhando. Não, nada disso. Não importa, não é a questão se vai ter mais almas para o lado de Deus ou para o lado do demônio, não importa. O que importa é a glória dada a Deus. E uma alma, como a Santíssima Virgem, por exemplo, dá glória a Deus mais do que todos os condenados do inferno. Então, isso não é o mais importante. Para Deus criou o mundo para a sua própria glória. Então, da nossa parte, é preciso nos salvar, estar do lado bom. Independente se a maioria anda pelo caminho ruim. E de fato, hoje vivemos uma época em que as pessoas entram num caminho que é impressionante. A ruindade e a tranquilidade, a falta de vergonha com que as coisas são feitas. Ainda quando eu tinha a idade de vocês, mais ou menos, uma moça que, como se diz, perdesse a virgindade, dizia que ela estava perdida. Ainda se dizia isso. Hoje se faz chacota do contrário, é impressionante. A que ponto se chegou? Uma pessoa que vivia junto, o pessoal olhava assim, meio, não achava bom não. Não tem tanto tempo isso. Hoje é quase normal.
Então, o mal avança numa direção muito grande. Então, qual é a tentação? A tentação é ser como a maioria, porque o ser humano, ele é muito gregário, ele gosta de estar junto com os outros. Se ele vê que a maioria está contra ele, ele fica com medo, se treme todo. E mulher mais ainda do que homem. De um modo geral é assim. Daí porque você consegue fazer com o ser humano, e mais ainda com a mulher, de um modo geral, o que você quiser. Eu gosto de fazer a comparação das vestes. Você sabe como as mulheres estão se vestindo por aí, né? Não precisa dar detalhes. Se vestindo ou se fingindo que estão vestindo. Então o que é isso? É a propaganda, é a novela, são as sem-vergonhas que aparecem nas telas, assim, então você veste a mesma coisa. O homem também se avacalhou, é verdade. Mas o homem não vai tão longe quanto a mulher, para se avacalhar na rua. Não vai tão longe, ele tem uma certa vergonha, assim, é dele mesmo, da natureza de homem, ele não vai tão... Se ele passar, fizer a mesma coisa, o que é que acontece? Ele fica afeminado. Já notaram isso? Os afeminados são os que mais se avacalham, mais. Porque justamente porque se ele continuar homem, ele não vai tão longe, mesmo que ele se avacalhe, mas não vai até certo ponto. Então, o poder da sociedade que deixou nosso Senhor, como eu já fiz essa comparação, compara-se a uma pessoa que entrou no caminho certo e depois largou tudo. Ela vai ficar como antes? Não, ela vai ficar pior. De garanto. Até nosso Senhor que disse. Se o demônio sai de uma pessoa, vai pelo deserto, etc. Quando ele volta, vê que a casa está arrumada, ou seja, a pessoa entrou no pecado de novo, ele volta, pega mais 7 demônios e entra. E o estado da pessoa se torna pior do que antes. Então o mundo atualmente está nesse ponto. Ele conheceu Jesus Cristo, ele cresceu com Jesus Cristo, e ele começou a recusar Nosso Senhor e a igreja a partir do século XVI. Então foi descendo, mas descendo pior, e ficou pior do que o mundo pagão. Porque o mundo pagão, os romanos, etc., eram gente que estavam no caminho ruim, mas eles não conheciam direito as coisas. Eles tinham ainda certa retidão. Mas agora não. Eles conheceram, os homens conheceram e rejeitaram Nosso Senhor. Só que, volto a dizer, apesar de tudo, Deus continua sendo Deus. Deus não muda, Deus tem a sua graça e em qualquer época da história do mundo há homens, pessoas que seguem Nosso Senhor e que podem salvar suas almas. Ninguém pode dizer que a sua salvação é impossível. Não. Ninguém vai cair no inferno e dizer, eu não sabia de nada, foi impossível para mim, nada disso. Todo mundo pode se salvar. É doutrina da igreja que Deus dá a graça suficiente para todo mundo. Embora ele dê a graça em medidas diferentes para as pessoas, é verdade. Às vezes ele ama mais a um e dá mais graças para um. Para outro ele dá menos graças, é verdade. Mas ele dá o suficiente. E mesmo mais do que o suficiente para todo mundo. Ninguém pode se queixar. Então, ele, nesse período ruim, chamado período da Revolução, né, Deus foi dando os seus remédios, e esse é o tema dessa quarta palestra, os remédios do céu. E nós veremos aqui alguns remédios que foram dados, remédios da graça de Deus, porque justamente, como eu já disse a vocês, o remédio sozinho não resolve. É preciso que ele seja aplicado. Há uma história, vocês já ouviram falar da penicilina, antibiótico? Ouviram falar de antibiótico, né? Então está gripado, toma aquele negócio, antibiótico. Até os anos 40 não existia antibiótico. Quem tinha, por exemplo, a tuberculose morria, não tinha conversa. Santa Teresinha morreu de tuberculose, não havia antibiótico naquele tempo. Quem tinha uma gripe espanhola, gripe muito forte, morria às vezes. Pegava infecção, não tinha jeito, dificilmente ele escapava. Então, nos anos 40, um médico inglês, de cabeça muito boa, Alexander Fleming, inventou o primeiro antibiótico, era chamado penicilina, que até hoje é usado. Ele tinha um amigo, que tinham sido amigos desde a infância, que era o homem mais importante da Inglaterra naquele tempo, que era Churchill, não sei se já ouviram falar, Winston Churchill, um homem muito famoso. E a Inglaterra estava numa guerra, essa guerra que eu falei para você, a Segunda Guerra, estavam brigando com a Alemanha. Então, o Churchill, então, no meio dessa guerra, pegou uma doença, uma espécie de pneumonia, que naquele tempo matava, porque não tinha antibiótico. Mas o Fleming
tinha inventado um antibiótico. Só que o Churchill estava no meio da guerra, ele estava lá em outro lugar, e o Fleming estava na Inglaterra. Então ele disse, olha, mande trazer o Fleming aqui, porque eu estou morrendo, ou eu morro de vez, ou eu me salvo. Por quê? Porque o Fleming já tinha inventado a penicilina, um antibiótico, mas ele estava usando só em animais, só para testar ainda, né? Ele estava ainda começando a coisa. Mas o Winston Churchill estava precisando daquilo, disse, olha, traga esse negócio aí, que diz que cura a infecção, porque eu estou morrendo, traga esse remédio. E aí veio o Fleming, veio com o antibiótico que ele estava testando, aplicou no Churchill e ele se curou. Se curou. Viveu ainda mais de 10 anos. Quer dizer, porque eu contei essa história a vocês? Porque o remédio estava ali, não estava? Só que precisava aplicar. Se não aplicasse, ele morria. Não adianta nada você pegar um remédio aqui, ó, esse remédio aqui vai curar a sua pneumonia, deixa aqui na mesa, você não toma, vai morrer. Então é a mesma coisa, os remédios estão aqui. Mas se vocês não tomarem os remédios, vocês vão para o inferno. Correto? Não adianta nada nosso show trazer o remédio se vocês não aproveitarem. Por isso vocês precisam conhecer esses remédios. Remédios que eu estou dizendo, claro, estou falando comparação, a graça de Deus, as devoções que são propostas e viver de acordo com isso. Nós temos dois grandes remédios, digamos assim. Um foi dado em 1689 e o outro foi dado em 1917. Em 1517, como eu disse a vocês, apareceu o protestantismo. O que é que aconteceu? A caridade se esfriou. O amor de Deus diminuiu. Cada um começou a procurar seus próprios proveitos. As pessoas nesse tempo começaram a ir atrás de dinheiro, mais do que de Deus. Correto? Inclusive foi uma das causas foi a descoberta da América. Porque eles vieram aqui para a América, é verdade, muitos vieram para converter os índios, etc. Porém, muita gente vinha atrás de dinheiro. E conseguia, às vezes. Conseguia, às vezes, um mundo de ouro, de prata, e isso entrava na Europa, o pessoal, olha, o olho grande. Onde foi isso? Ah, veio lá do Brasil, veio lá do Peru, veio lá... Eles ficavam com o olho grande e iam para a América. Se aventurar. Atrás de quê? De dinheiro. Então isso excitou a cobiça do dinheiro. Do dinheiro, do ouro, etc. Então, o amor de Deus foi diminuindo. Se você está atrás de dinheiro, se você está atrás da vida aqui nesse mundo, o amor de Deus diminui na hora. Então, o protestantismo marcou isso. O amor se esfriou, o amor de Deus. Então, nosso Senhor enviou o remédio, que foi o Sagrado Coração de Jesus. Por que a gente faz a devoção das 9 sextas-feiras? É o Sagrado Coração. Ele é que trouxe isso no ano de 1689. Note bem o detalhe. 1689. 100 anos depois, Revolução Francesa, 1789. Então, o Sagrado Coração veio pedir para que o rei da França, que era o rei mais importante da época, consagrasse a França ao Sagrado Coração. Justamente porque se ele fizesse isso, ele teria a graça de Deus para curar o problema que o protestantismo tinha causado. Ele tinha muito poder, ele era católico, tinha muito poder, poderia reverter o processo. Então o Sagrado, mas ele tinha que consagrar o país dele, o reino dele, a França, ao Sagrado Coração. Ele fez, o nome do rei era Luís XIV. Luís XIV. Foi um dos reis mais poderosos do mundo. Governou, acho que foi mais de 50 anos, a França. Foi um rei poderosíssimo, poderosíssimo. Tinha um exército muito forte, muita riqueza. Então ele tinha uma vida assim, de muito luxo, de muita... Até hoje existe lá na França os Jardins de Versailles. Versalhes, é famoso, coisa muito bem feita. Foi no tempo de Luís XIV. Então, o rei da França, e era católico, mas era um católico relaxado. Então, o que aconteceu? Ele não correspondeu aos apelos do Sagrado Coração. Ele deixou para depois. Não quis fazer e não se importou.
continuava tendo uma vida mundana. Então o que é que aconteceu? 100 anos depois veio a Revolução Francesa. E o descendente dele, Luís XVI, consagrou a França ao Sagrado Coração. Só que consagrou preso. E pouco tempo depois arrancaram a cabeça dele. Porque foi durante a Revolução. Correto? Luís XVI. Então foi o castigo. Ora, o Sagrado Coração, quando apareceu, pediu isso. Eles não cumpriram. Acabou ocorrendo o castigo. Notem bem. Mas a devoção se instalou. Muita gente abraçou essa devoção ao Sagrado Coração, que foi promovida por uma santa chamada Santa Margarida Alacoque. Foi essa santa que teve a visão do Sagrado Coração, as várias visões do Sagrado Coração. Então, eis aqui o primeiro remédio proposto. Já que os homens esfriam a caridade, então vem o Sagrado Coração para promover a devoção ao amor de Deus. O amor que Deus tem pelos homens. Deus quer salvar todos os homens. Todos os homens. É verdade que Deus quer uns, Ele quer mais, outros Ele quer menos, mas quer salvar todos os homens. Se alguém vai para o inferno é porque ele não quis mesmo. Então, esse aqui é o primeiro remédio proposto em 1689. E interessante que quando ele apareceu, ele disse que ele tinha vindo nesses últimos tempos. Ou seja, nosso Senhor dizia que nós já estamos nos últimos tempos. Quer dizer, não quer dizer que vai acabar o mundo amanhã, depois não é isso. Quer dizer que estamos numa reta final. É um tempo de apostasia. Nosso Senhor diz no Evangelho: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Indicando assim que no fim do mundo, perto do fim do mundo, haverá pouca fé. As pessoas vão deixar nosso Senhor. É isso aí. Não é um tempo parecido com o que nós vivemos? Parecido. Então, daí começou a devoção às 9 primeiras sextas-feiras. A devoção reparadora. Reparar quer dizer o quê? Quer dizer que você vai comungar, receber nosso Senhor, e você vai fazer aquilo para reparar os pecados que são cometidos contra Jesus Cristo. Porque todo pecado que se comete no mundo é como se crucificasse Jesus de novo. São tantos os cometidos, é incontável a quantidade. De gente que não quer saber de Jesus Cristo, não quer saber da igreja. Então, os católicos comungam, recebem nosso Senhor para reparar isso. E nosso Senhor quer essa reparação. Muitas almas poderão ser salvas por causa dessa devoção. Bem, é verdade, muitos seguiram e se converteram e se santificaram com a devoção ao Sagrado Coração. Porém, de um modo geral, a humanidade não ouviu. Tanto não ouviu que a Revolução continuou. Em 1789, né, foi piorando as coisas, até chegar em 1917. 1917, como disse a vocês, foi a Revolução Comunista. Pior ainda do que a Revolução Francesa, e que se voltava contra Deus. E que foi a mais assassina de todas. Matou milhões. A Revolução Francesa matou milhares. A Revolução Comunista na Rússia matou milhões. Ora, nesse mesmo ano, e um pouco antes da Revolução da Rússia, então nosso Senhor mandou mais um auxílio poderosíssimo. Qual foi a estratégia dele? Já que não querem saber do amor de Deus, eu vou enviar a minha mãe. E vou propagar a devoção ao coração da minha mãe, de Nossa Senhora. Então foi o remédio enviado em Fátima, em Portugal. Dessa vez não foi na França, foi em Portugal. Justamente porque, no caso da França, nosso Senhor ainda queria que se utilizassem forças humanas
porque ele queria que o rei consagrasse a França e com isso a França poderia restaurar o catolicismo. Mas naquele tempo a França já estava derrubada também. Então que jeito tinha? Então ele foi parar, mandou Nossa Senhora, disse para Nossa Senhora aparecer num país pequeno. Portugal é um país pequeno, não tem grande poder. Naquele tempo menos ainda, era um país pouco importante. Mas era um país que estava na mão da maçonaria naquele tempo, em 1917. Tinham derrubado o rei e tinham instaurado uma ditadura meio comunista, meio maçônica, que perseguia a Igreja Católica. Então, Nossa Senhora apareceu e apareceu como a mais importante aparição da história das aparições de Nossa Senhora. Houve muitas outras, é verdade. A gente conta no século XIX as aparições de Nossa Senhora das Graças, Medalha Milagrosa, Nossa Senhora de La Salette, Nossa Senhora de Lourdes, dos milhares de milagres que ocorreram lá, entre outras aparições. Mas esta foi a mais importante, Nossa Senhora de Fátima. E quando ela apareceu, ela disse que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Notem que ela apareceu a 3 crianças, uma de 7, outra de 9, outra de 10 anos de idade. Crianças. Eram crianças que nem sabiam ler e escrever na época. De tal maneira que quando perguntaram a Lúcia, irmã Lúcia, que era uma das meninas mais velhas, se ela sabia o que era a Rússia, um país, né? Ela pensou que a Rússia fosse uma mulher muito má, que estivesse fazendo mal por aí. Então Nossa Senhora estava pedindo prevendo que essa mulher ia espalhar erros pelo mundo. Nada disso, ela nem sabia disso, nem sabia o que era a Rússia. O que mostrava justamente a veracidade da aparição. Mas o selo da veracidade dessa aparição foi, sem dúvida nenhuma, o milagre do sol, que ocorreu em 13 de outubro de 1917. Certamente um dos maiores milagres da história. Um dos maiores milagres porque foi visto por 70 mil pessoas, mais ou menos. 70 mil pessoas, quase a população toda de Candeias, viu este milagre. Então ele é irrefutável, porque se uma pessoa vê, o outro não vê, ele pode dizer, o outro ficou impressionado, coisa parecida, mas não, 70 mil é impossível. Além disso, outro ponto importante dessas aparições, foram 7 aparições, foi que no dia 13 de julho de 1917, Nossa Senhora mostrou aos meninos o inferno. O inferno. Hoje, as pessoas não querem saber do inferno. Se você falar numa conversa aí mundana de inferno, a pessoa diz, não quer nem saber o que é isso, aquilo, não existe não, sei lá, se existe está vazio, coisa parecida. E aí inventam doutrina falsa, erros, como por exemplo, reencarnação. O sujeito andou mal, aí ele não vai para o inferno não, ele pega outro corpo aí depois e vai embora. Vai escapar do inferno, né? Claro. Aí acabou o moral, acabou tudo, né? Então, a Santíssima Virgem veio lembrar isso e mostrou o inferno a 3 crianças. 3 crianças. Note bem que hoje não se quer nem falar com adultos sobre o inferno. E Nossa Senhora mostrou a 3 crianças. Elas ficaram arrasadas depois que elas viram o inferno. E nós temos a prova disso na foto que foi tirada delas depois da visão do inferno. Não sei se já viram essa foto? Se não viram, é bom ver. Vamos baixar na internet até, para isso a internet serve. A foto das crianças depois que elas viram o inferno. Por quê? Porque quando elas viram, naquela época, era difícil ter foto. Mas havia um homem lá, um engenheiro,
que tinha recurso, que tinha vindo com um carro dele e tinha uma máquina de fotografar, que era uma coisa difícil. Naquela época tinha que ter um negócio de madeira que botava, todo um negócio difícil para tirar foto. Mas ele tinha trazido essa máquina de foto. Tinha trazido a família dele no carro e tinha essa máquina. Então, quando ele viu as crianças, o nome dele era Mário Godinho, era um engenheiro português. Quando ele viu as crianças, ele disse: ah, não, vou tirar uma foto dessas meninas, dessas crianças. E tirou a foto. Então você pega e compare a foto das crianças que a gente conhece, com a foto, né? Crianças bonitinhas, tudo. Compare com a foto delas quando viram o inferno. É impressionante, é uma lição de vida. E depois que elas viram o inferno, com muitas almas ali dentro, não estava vazio coisa nenhuma. A irmã Lúcia mesmo disse que se Nossa Senhora não protegesse naquela hora, elas morreriam de medo, só com a visão do inferno. E ela disse às crianças: vocês viram o inferno para onde vão as almas dos pecadores. Para lhes salvar, nosso Deus quer instaurar no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Eis aí, o segundo remédio, importantíssimo. A devoção ao Imaculado Coração de Maria. É por isso que nós procuramos fazer e promover os 5 primeiros sábados. Para que isso? Justamente, é uma devoção reparadora. Ela consiste em, nos 5 primeiros sábados, a pessoa rezar um terço, se confessar, comungar e fazer uma meditação de 15 minutos em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, durante 5 sábados, primeiros sábados seguidos. Pode fazer até mais, é claro. Além disso, Nossa Senhora veio promover a devoção ao Santo Rosário. A devoção ao Santo Rosário. Ela insistiu particularmente nisso, como se estivesse já prevendo os tempos de hoje. Por quê? Porque a gente sabe que a missa é mais importante. A missa é mais importante do que o rosário, sem dúvida. Porém, é como se Deus já estivesse prevendo tempos em que a missa escassearia. Hoje nós temos uma missa que, como se vê aí nas paróquias, uma missa que não é da vontade de Deus. É uma missa que se misturou protestantismo com catolicismo. Graças ao Vaticano II. E foi onde a revolução entrou na igreja. Confundiu, desviou muita gente dentro da igreja. E então, a missa verdadeira, a missa tridentina, que eu celebro, né? Que o padre Jair celebra, poucos padres celebram hoje. Então se torna difícil ter acesso à missa. Tem gente que viaja muitos e muitos quilômetros para assistir uma Santa Missa. Então, quando não há missa, é o Santo Rosário, é o bote de salvação. E a essas devoções, Nosso Senhor disse que Nosso Senhor ligou muitas graças a essas devoções. Além disso, ele disse que essas devoções eram o último remédio e não haveria outro remédio. Disse claramente. Não há dúvida com relação a isso. Outra coisa interessante com relação à aparição de Nossa Senhora de Fátima é que quando a Santíssima Virgem apareceu pela primeira vez, as crianças então quiseram saber a sorte de 2 moças que tinham morrido há pouco tempo. Uma se chamava Maria das Neves, que morreu com 16 anos, e outra chamada Maria Amélia, que morreu com 18 anos. Então, perguntaram à Santíssima Virgem, bom, aí não tem a menor dúvida, né? A autoridade dela, ninguém vai discutir, ela sabe o que acontece no céu. Onde é que está a Maria das Neves? E ela respondeu, está no céu. Então, as pessoas depois, sobretudo historiadores, né, foram estudar a vida da Maria das Neves. Era uma santa ela? Não, não era uma pessoa de uma santidade. Apenas era uma boa moça
daqueles tempos de Portugal, que se vestia bem, que vivia catolicamente, que ia à missa, que rezava, morreu novinha com 16 anos, foi para o céu, pronto, viveu direito, acabou a história. E aí elas perguntaram, e a Maria Amélia? Está no purgatório até o fim do mundo, respondeu Nossa Senhora. Ou seja, a Maria Amélia deve estar ainda sofrendo no purgatório, né? Até hoje, tem 100 anos já. Bom, aí os historiadores, que são gente curiosa, foram atrás para saber quem é essa Maria Amélia. Puxa, deve ter tido uma vida ruim mesmo, né? Para estar no purgatório até o fim do mundo. O que é que encontraram? A Maria Amélia morreu, se confessou, recebeu sacramentos, morreu católica, se salvou, só que teve um problema. Antes de morrer, um ano antes de morrer, não sei direito, ela caiu em pecado contra a castidade. E para complicar, foi com um parente. Se arrependeu, largou a vida ruim, não foi se juntar, passar a vida toda junta, não, tem muito pecado lá, mas se converteu e se confessou, recebeu o sacramento, tudo, no purgatório até o fim do mundo. Eis aí. É por isso que quando perguntaram à Santíssima Virgem também, né, qual é o pecado que leva mais gente para o inferno? Pecado contra a castidade. Nossa Senhora que falou, ninguém vai discutir. São os pecados contra a castidade que levam mais gente para o inferno, não há o que discutir. E é por isso que hoje no mundo é o que se favorece. Se favorece imoralidade, nas músicas. Música, modo de falar, aquilo é uma porcaria, né, em geral, né? Em geral. Nas músicas, na televisão, só aparece gente mal vestida, fazendo isso, fazendo aquilo. As novelas hoje, o que se fala aí é um negócio que não podem olhar de jeito nenhum, aquilo ali é pecado. Depois, assim, nas imagens, no que se ensina nas escolas se ensina imoralidade. Se bota gente pervertida para ensinar imoralidade. Ensinando as pessoas jovens que não têm nenhuma defesa. E eles vão entrando no caminho da dissolução, da imoralidade. E quando entra naquilo, vicia. E quando vicia, para sair é difícil. E quanto mais vicia, mais afunda. Quanto mais afunda, mais está amarrado naquilo. E aí ele vai piorando cada vez mais. É verdade que o pecado contra a castidade não é o pior pecado de todos, é verdade, tem pecados piores ainda. Mas é um pecado que amarra muita pessoa, certo? E como ele é muito fácil, então a pessoa vai entrando e vai cair no inferno por causa disso. E você pensa que fica só nisso? Não. Porque o pecado contra a castidade, chamado luxúria, é um pecado capital. Ele vai produzindo outros pecados. E um dos pecados que ele produz, com o tempo, se a pessoa vai no caminho ruim, é o ódio a Deus, que é o pior pecado. E é por isso que muita gente que entra numa vida muito baixa de moralidade, você vai conversar com ele, você vê que ele tem ódio de Deus. Coisa horrível. Mas fica. Com o tempo ele fica assim. Se ele continuar, se ele não mudar de caminho, ele vai piorando, até chegar aos piores graus de ódio a Deus. Pode ocorrer isso. Santo Afonso de Ligório diz que todo pecado tem no meio algo contra a castidade também. Todo mundo que se condena, ele diz assim claramente, eu insisto, todo mundo que se condena, ou se condena por causa do pecado contra a castidade, ou se condena também com o pecado contra a castidade, ligado a isso. É assim. Então, Nossa Senhora adverte na aparição de Fátima para esses pecados e outros também, mas sobretudo contra isso, como se estivesse já prevendo o rio de imoralidade que ia espalhar-se pelo mundo a partir do século XX. Se vocês querem ter uma comprovação, vocês vejam as fotos antigas, preto e branco, do início do século.
As mulheres todas com saia até os pés. Os homens de paletó. Ninguém se vestia mal, mesmo pobre. Por quê? Porque sabia que se vestisse mal ia favorecer imoralidade. Né? Então o pessoal já se vestia de uma maneira correta. Ninguém aceitava vestir ruim. A partir dos anos 30, aí começou a coisa a desandar. Depois da Segunda Guerra Mundial, anos 50, começou a desandar. A mulher começou a andar calça, a usar calça. Qual é a mulher que usava calça? Nenhuma mulher usava calça. Calça é roupa de homem. Nenhuma mulher usava calça. Uma imoral talvez, mas era difícil. Aí começaram a atriz de cinema a usar. Aí a mulherada vai atrás, porque sai no cinema, né? Aí vai atrás. Aí foi piorando. As saias foram subindo, as calças foram apertando e elas foram tirando a roupa para ir para a praia. Que era outra coisa. As praias andavam vazias antigamente. Sabe disso? Quando ia para a praia, de vestido. É difícil usar uma roupa assim, mais imoral para ir para a praia. Quando iam, as que iam com um maiô meio puxado e tal, mas não ia de jeito. Biquíni não existia. Não existia. A primeira mulher que usou um biquíni foi uma prostituta que um costureiro afeminado, um costureiro lá perdido lá de Paris, procurou para. Ele tinha inventado aquilo e procurou uma prostituta para usar aquilo. Porque nenhuma mulher aceitava usar aquilo. Ela aceitou, foi usar e aí começou a moda. Essa é a história. E o que fez isso, o costureiro, fez de propósito. Fez de propósito. Para espalhar a imoralidade no mundo. Ele disse claramente. E isso vai se espalhando, as atrizes vão usando isso, aparece na televisão e a coisa vai desandando. Então, em toda essa enxurrada de imoralidade, de perdição da humanidade, nosso Senhor justamente propôs os remédios. Os remédios principais são a devoção ao Sagrado Coração, a devoção ao Imaculado Coração, o Santo Rosário. Vocês têm que aplicar esses remédios. Os remédios é como se eles estivessem aí na mesa, mas vocês têm que tomar, se não tomar não adianta. Então o que ocorre? As pessoas às vezes até conhecem isso, mas não querem saber. Por quê? Porque o mundo é cheio de distrações. Então eles se distraem com as tolices do mundo e vão deixando a conversão deles sempre para depois, até que um dia eles morrem. A pessoa que deixa para depois uma coisa, a tendência não era ela fazer depois, ela esquecer. Ela acaba esquecendo, deixa para lá. E fica indiferente. E é uma coisa horrível a pessoa ficar indiferente a Deus. Muito triste. Porque ele fica frio. Ele não está nem aí, como diz o povo. E aí, se ele tem uma vida agradável, mais ou menos, e hoje é mais fácil, as pessoas sofrem menos. Mesmo o pobre sofre menos hoje em dia. Então ele vai levando a vida. Vai passando os dias, ele vai vivendo e vai se acostumando com aquilo. Em geral, com a vida de pecado. Veja, por exemplo, o caso da pessoa que se junta, sem casamento. Aí vem um padre, não, pessoal, você está errado, você é pecado. Aí eu sei. E aí, você não vai se casar um dia? Vou fazer, né? Aí deixa para depois. Ele se acostuma com aquilo. Até o dia que morre. E aí? Então vocês que estão, são todas em geral jovens, aproveitem o momento. Na juventude, a juventude em geral é um momento em que a pessoa decide a vida dele, a vida da pessoa. Ou ele toma o caminho errado ou toma o caminho certo. Pode ir para o caminho bom ou para o caminho errado. É verdade que a pessoa pode sempre se converter, até no final da vida pode. Mas quanto mais velho, mais difícil. É o princípio. Quando a gente está novo, a gente está cheio de força, com saúde, a cabeça está boa ainda, dá para absorver as coisas. Então, a gente tem que aproveitar
para entrar no caminho bom. Porque entrar no caminho certo, o caminho de Deus, exige esforço. A vida da gente é como uma subida de um monte, de uma ladeira. Você tem que se esforçar para subir, para ir para o caminho certo. Se você relaxar, amolecer, você começa a descer. Você não fica no meio do caminho. É assim. O mundo está sempre puxando para baixo, puxando para o fácil, puxando para o agradável, levando para o pecado. Basta vocês aí, vão ficar aqui até hoje, amanhã, né? Quando saírem daqui, vão cada um para o lugar de vocês e começam o ambiente diferente. Aqui vocês têm conversas boas, aqui vocês ouvem coisa boa, aqui vocês ouvem palestras, aqui vocês rezam mais fácil. Uma pessoa no mundo, às vezes até ela quer rezar, mas ela não tem tempo, ou fica difícil. E aí ela vai deixando para depois, vai esquecendo, o tempo vai passando, ela vai se tornando indiferente ao espiritual. Então, qual a solução? Vocês têm duas soluções principais se vocês querem salvar suas almas. Uma é a mais direta, é a mais elevada, é a mais fácil, digamos assim. Qual é? Vida religiosa. Ali o mosteiro. Bem, é de homens, mas também é mosteiro de mulheres. Correto? Há pessoas homens e mulheres, que durante toda a história, eles se deram conta do que eu estou querendo passar para vocês. Ou seja, a salvação é um negócio muito importante. É o único negócio que vale a pena. Negócio que eu estou falando, negócio quer dizer, um trabalho. O único trabalho que vale a pena é salvar a sua alma. É nosso Senhor que disse. Que adianta ganhar o mundo inteiro se vier a perder sua alma? Que adianta essa gente aí? Eu sou padre, eu confesso muita gente. Eu confesso gente pobrezinha, eu confesso gente rica, gente poderosa, gente que tem nomes. Todos têm problemas enormes. E às vezes o que tem mais dinheiro é o que sofre mais. Não só sofre, mas está com muitas tentações, às vezes vivendo de pecados. Uma vida, às vezes, miserável. Quanto mais tem dinheiro, mais riqueza, pior, você está mais amarrado. Então, muitos, durante a história da igreja, foram se dando conta disso, que a coisa mais importante é salvar a sua alma. Então eles se raciocinaram, bom, se o mais importante é salvar a minha alma, então por que eu vou me casar, ainda que casar não seja pecado, claro, mas por que eu vou me casar, trabalhar aqui, criar filhos, me esforçar para ter uma carreira, isso, aquilo, se eu vou perder tudo isso? Inclusive com essas coisas que eu vou fazer, eu vou entrar no meio de muitos ambientes com muita tentação e pode ser que eu acabe conseguindo uma carreira, conseguindo um bom emprego, mas entrando numa vida de pecado. O que é que adianta? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me consagrar a Deus. Então largavam tudo e entravam no mosteiro, se tornavam religiosos ou religiosas. Muitos milhares fizeram isso. Só para dar uma ideia a vocês, no século XVI, já havia o protestantismo, muita coisa errada, mas havia um país no mundo que era muito católico nessa época, era a Espanha. Tanto Espanha como Portugal eram muito católicos nessa época. Na Espanha, que era na época o maior império do mundo, no século XVI, chegou a haver 30% da população em mosteiros, em casas religiosas. 30% da população. Quer dizer, o povo era muito católico, então eles pensavam assim, não, se eu quero me salvar, então melhor me salvar, eu vou entrar em casa religiosa. Vou ser religioso, ser freira, vou ser padre, etc, etc. 30%. Aliás, há um santo, São João Bosco, que dizia isso. 30% dos seres humanos é para ser religioso, para entrar, se consagrar a Deus. A opinião de um santo, 30%. A maioria realmente é para se casar, é verdade. Mas 30% é para ser religioso. E
ainda há um certo número de gente que não é nem para ser religioso, nem para se casar, uns 10% mais ou menos. Vive no mundo unido ao nosso Senhor. Então, nessas alternativas, vocês pensem bem, qual é o caminho que Deus quer para mim. Pensem bem. Porque, não tenham dúvida, esse caminho aqui é o mais elevado. Aos olhos do mundo parece uma coisa, não vai fazer nada, vai entrar no mosteiro, vai ficar fazendo o quê? Trabalhando e rezando. Aos olhos do mundo é assim, né? Mas aos olhos de Deus, isso aqui é muito, muito mais importante. Não tem a menor dúvida. Além disso, você tem a vida no mundo. Que é justamente a pessoa que vai se casar, ter família, tudo bom. Não é pecado, claro. E pode ser que Deus queira isso para você. Mas, se você sentir o apelo para isso aqui, não deixe de buscar. Porque aqui é o chamado estado de perfeição. Nesse estado de vida, a pessoa renuncia a casamento, voto de castidade, ela faz o voto de obediência e faz o voto de pobreza. Com isso ele se desapega do mundo muito mais facilmente. E ele entra numa sociedade, quer dizer, numa comunidade, em que tudo está marcado, as horas para tudo, e o mais importante ali é o louvor, o culto a Deus. Então tudo ali é organizado de modo que você tenha tempo. Você já sabe a hora que você vai para a missa. Olha só, vocês estão aqui um pouquinho, né? Como religiosas, digamos assim. 2 dias só, né? Vocês já viram como é fácil ter a missa todo dia? Tem a hora certinha. Naquela hora lá, vocês saem daqui, vão lá para o mosteiro e assistem a missa. Não tem erro. Estão rezando o terço, rosário, como é, estão rezando, né? Não tem a hora certa? Tem. Não tem erro. Não é verdade? Agora, quando vocês forem aí para Candeias, Serrinha, o Baixio, vai ter tempo para rezar? Espero que tenha. Nem sempre tem. É isso, é aquilo outro, um chama para ele, daqui a pouco você não tem tempo. Esqueci. Só deu para rezar um terço, não deu para rezar o rosário. É a vida do mundo. É assim. E quando vocês tiverem filhos, se casarem, aí vai ser mais complicado ainda. As preocupações com a vida, hoje em dia, criar filho hoje, muita coragem. Bom, enfim. Então, se vocês escolhem a vida religiosa, tudo se simplifica. Você tem aquela vida, você vai ter que fazer renúncia, claro. Além disso, a questão não é nem o que sofre mais ou o que sofre menos. Às vezes uma pessoa se consagra a Deus, a outra não se consagra a Deus, vai viver no mundo. Aqui se consagra a Deus, sofre, todo mundo sofre nesse mundo, né? Mas ele sofre até aqui, digamos. Estou dando um exemplo. O que se casou vai sofrer muito mais. De um modo geral é assim. Pode acontecer que quem se consagra a Deus sofra até mais. Depende. Mas o que acontece muitas vezes é isso. O que se consagra a Deus, ele sofre, bom. Mas o que se casa tem tanto sofrimento, tanta preocupação, sofre aqui. E aí, esse aqui vai para o céu, e vai para o céu mais elevado do que o religioso? Não. Porque o sofrimento do religioso, tudo foi consagrado a Deus. Ele se entregou a Deus, acabou. Todos os atos dele são atos de religião. Se ele varre uma casa, é ato de religião. Se ele cozinha uma comida, é ato também de religião. Se ele dá uma aula, uma conferência, é também um ato de religião. Se ele vai rezar o ofício dele, ato de religião, mais ainda. Celebra uma missa, mais ainda, claro. Se ele faz uma reunião, também. Então tudo está consagrado a Deus, porque ele já consagrou tudo. Enquanto que o leigo que vive no mundo não consagrou, não. Algumas coisas ele faz, ele reza, ele faz isso, mas mesmo que ele vai sofrendo, mesmo que ele sofra mais, aquele sofrimento em geral tem menos valor do que o sofrimento do religioso, seja ele maior ou menor. Estão entendendo meu raciocínio? Espero que vocês entendam. Então, isso quer dizer que ele vai ter muito mais mérito diante de Deus. Vocês conhecem a história de Santo Afonso Rodrigues? Porque tem isso também. O mérito do religioso não vai só para ele, vai para os outros também. Santo Afonso de Rodrigues era um religioso, não era padre, era só irmão leigo, jesuíta. E ele tinha um emprego, a função dele era muito assim, um pouco enjoada. Quer dizer, ele era porteiro
de um colégio jesuíta. Então ele ficava na porta e entravam os estudantes, saía, ele cuidava daquilo, a vida toda cuidando disso. Mas ele fazia aquilo, ó, rezando o rosário. E ele tinha consagrado toda a vida dele a Deus. Tinha uma vida muito santa. Então tudo aquilo ganhava um valor muito grande. A função não era lá grande coisa, mas ele fazia aquilo com um motivo muito elevado. Então, quando Santo Afonso de Rodrigues estava perto de morrer, na cama, já mal, ele viu uma procissão imensa de gente passando. E ele não sabia por que aquilo, perguntou, mas por que eu estou vendo isso? E aí ele ouviu uma voz de Deus, uma voz que vinha do céu, dizendo: estes aí foram os que você salvou, 100.000 almas. Quer dizer, 100.000 almas foram salvas por causa da vida santa de Afonso Rodrigues, de Santo Afonso Rodrigues. Ele tinha uma vida santa, era um religioso, consagrou tudo a Deus, então todos os atos deles eram meritórios. E eram meritórios não só para ele, mas para os outros. Santa Bernadette Soubirous era religiosa e ela viu Nossa Senhora de Lourdes. Ela dizia o seguinte: os pais de um religioso e fiel à sua vocação não se perdem. Nada mal, né? Vocês que têm certamente preocupação com parentes, com gente que anda mal por aí, não é que todo mundo tem hoje em dia nesse mundo. Então, se você anda bem com o Nosso Senhor, você pode conseguir graças para Ele. E se você se consagra a Deus, muito mais, muito mais. Então, queria lembrar isso para vocês. Essa opção é a melhor. Ninguém vem dizer que vida religiosa é para quem não deu certo no mundo, não conseguiu se alegrar, foi para um mosteiro, nada disso. A vida religiosa é para uma elite que procura Deus. Se vocês sentirem o apelo de Deus para isso, não digam não. Agora, se vocês querem ficar no mundo e viver no mundo, vocês podem se salvar, claro. Agora, não se esqueçam de se servirem, de serem devotos ao Sagrado Coração e ao Imaculado Coração de Maria. Então, é muito útil, depois de um retiro, vocês já estão terminando, a pessoa tomar uma resolução. O que é uma resolução? É uma decisão que a pessoa toma para a vida dela. Então, de agora em diante eu vou fazer isso. Uma coisa agradável a Deus, é claro. O livro da Imitação de Cristo diz que a medida do nosso progresso está na força da nossa resolução. Quer dizer o seguinte, que quanto mais eu tomar uma decisão firme, não dá boca para fora. Eu vou fazer isso, eu vou rezar o texto agora, boca para fora. Vai demorar um tempinho, depois a pessoa esquece, amolece, porque ela não teve energia nenhuma. Mas se ele toma uma decisão, eu vou fazer tal coisa, eu assino isso aqui, boto num papel e eu vou me cobrar. Então, ela vai fazer mais progresso. Então, uma coisa boa que vocês poderiam fazer no final desse retiro é tomar uma resolução. Não precisa ser muita resolução, senão vocês vão se atrapalhar e não vão fazer. Mas se vocês tomarem uma ou duas resoluções, então, se alguém não reza ainda o seu rosário, rezar o rosário todos os dias. Por exemplo, deixar as roupas ruins, deixar de se vestir como mulher da vida, porque hoje estão se vestindo assim, né? Basta sair aí e olhar. Não importa se vão falar mal de você, se vão ficar com piadinha ou isso aqui, o que é que importa isso? Deixar hábitos maus, de pecado ou coisas ruins, de ver televisão, de ver coisa ruim na televisão, de ficar perdendo tempo até não poder mais com a internet, no celular e às vezes até vendo coisas ruins. Deixar de ouvir músicas ruins. Quase todas as músicas hoje que estão aí no rádio são ruins. O que é que eu posso fazer? Vocês procurem músicas boas, porque existe muita música boa por aí.
mais antigas no geral. Muita música boa já se produziu. Só que o que passa no rádio é o que não presta. Então, tomar algumas resoluções firmemente e cumprir. E é claro que no centro dessas resoluções tem que estar a devoção ao Sagrado Coração e ao Imaculado Coração de Maria. É o último remédio. Se vocês querem salvar suas almas, aproveitem. Aproveitem o remédio que é proposto. E digo a vocês, com certeza, que depois desse retiro, depois desses dias que vocês passaram aqui, foi pouco, mas foi suficiente, me parece, vocês nunca mais serão as mesmas. Quando a pessoa aprende a verdade, ela nunca mais é a mesma. Quer dizer então que agora vocês vão ser santas? Não, eu não sei. Aí vai depender de vocês. Vocês podem ser melhores do que vocês... podem sair daqui melhores do que vocês entraram, ou vocês podem sair daqui e se tornar piores do que vocês entraram. Igual não sai mais não. Porque agora vocês já conhecem as coisas de Deus, pelo menos um pouco. Eu acho que já deu para conhecer bastante coisa. Se vocês tiveram os ouvidos atentos, vocês já conheceram bastante coisa. Então, quem conhece a verdade católica, nunca mais é o mesmo. Então, pode acontecer que ele siga essa verdade, então vai ser muito bom. Ele vai melhorar. Mas pode acontecer que ele não siga. Ah, conheço muita gente por aí. Conheceu a verdade e depois largou o caminho de Deus. E aí, vai ser como os outros que estão aí? Não. Isso eu lhe garanto, vai ser pior. Vai ser pior, isso eu lhe garanto. Por quê? Porque essa gente por aí, coitado, em Candeias, em Salvador, tudo quanto é lugar, coitados, Deus vai ter mais misericórdia deles do que de nós se a gente entrar numa vida de pecado. Por quê? Porque eles foram criados como plantas. Não receberam nada. Não receberam nada. São pessoas completamente ignorantes. Porque eles vivem num mundo de apostasia e não teve ninguém para ensinar a verdade para eles. Então eles estão por aí, seguindo o que o mundo vai apresentando e vão entrando em tudo quanto é coisa errada. Você vê, por exemplo, um exemplo. O padre Jair, quando estudou na faculdade de Direito, em Salvador, o professor ensinava o seguinte, faculdade de Direito, não, Direito Criminal. Como é que a gente sabe se uma pessoa é criminosa, é marginal? Tem os sinais. Qual é o primeiro sinal? Um sinal de que o sujeito é marginal. Tatuagem. Quando o padre estudou Direito, era assim que ensinava. Quando eu estudei no Antônio Vieira, muito tempo depois, o mundo já estava bem mal, mas a gente descobriu um colega nosso que tinha aqui no ombro escondido um urubuzinho de tatuagem. Eita, que foi uma chacota com ele. Você está com tatuagem, é malandro, é maconheiro, não sei o que, isso, aquilo. Hoje, você sai por aí, é uma epidemia. Todo mundo tatuado. Uma coisa que é coisa de marginal, de malandro, de maconheiro. E ainda vai fazer mal à saúde dele, porque aquilo prejudica a saúde, vai entrando pelo sangue depois. Uma epidemia. No entanto, essa gente vai ter mais, Deus vai ter mais misericórdia deles do que de vocês, de nós, se nós entrarmos numa vida ruim. Porque eles, coitados, não receberam nada, são os pobres coitados. Mas vocês receberam. Não tem jeito. O que entrou, entrou. Não vai sair mais. Se vocês por acaso desandarem, vocês não vão ser como eles, vão ser piores. Guardaram bem isso na mente? Então, agora é com vocês. Vocês podem entrar num caminho muito bom e se santificar. Mas tudo vai depender de vocês. Ninguém vai empurrar vocês, nem Deus empurra a gente. É a gente que corresponde. Então, se querem aproveitar, poderão aproveitar. Tem agora condições, é continuar o caminho. É ter uma leitura boa, a imitação de Cristo, os evangelhos, por exemplo. É ter sempre o rosário consigo e rezar. É se afastar dos ambientes ruins. Não tem aquele ditado, Maria vai com as outras, né? Não tem esse ditado? Ah, ela é Maria vai com as outras.
Esse ditado não usa para homem, usa mais para mulher. Não, homem também cai nisso, é verdade. Mas mulher é mais fraca. Quando ela está num ambiente que tem um bocado de mulher mundana, ela fica toda, se ela tiver de saia, ela fica toda de vergonha, envergonhada. Mas já teve casos de mulher que foi lá no mosteiro de saia, em dia de domingo na missa, as mulheres todas de saia e ela fica toda envergonhada porque ela está de calça. Entendeu? É assim. Se tiver no ambiente, ela fica com medo, ela fica. E aí ela começa. Vocês têm que ter coragem. Há uma santa, Santa Teresa de Ávila, da Espanha, nessa época mesmo que a Espanha era bem católica, que é uma das maiores santas da história da igreja. Então Santa Teresa dizia o seguinte para as suas religiosas, ela era religiosa: minhas irmãs, vocês têm que ser como varões. Varões aí quer dizer como homens, não homem, quer dizer, em que sentido? No sentido de que eu, o homem em geral, é mais corajoso. Hoje em dia nem sei, mas em geral o homem é mais corajoso, mais viril. Então a mulher também tem que ter essa força. Tem que ser a mulher forte, que a Bíblia fala, né? Aquela mulher que tem juízo e procura agir, viver de acordo com a vontade de Deus, enfrentando as dificuldades. Então, quando vocês saírem daqui, saiam fortificadas, mas tratem de enfrentar as dificuldades. Não vão amolecer com a primeira piadinha, com a primeira bobagem, com o primeiro convite para ir para uma festa, para se perder, né? Com o primeiro apelo de algum rapaz aí que começa a achar você bonita, mas na verdade ele só quer aproveitar de você, né? E levar você para um caminho ruim. Então, muito cuidado. Pensem seriamente na sua santificação e aproveitem o tempo porque é curto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. São José, Rogai por nós. em nome do Pai.